E aí, pessoal, os 11 titulares. A busca pelos pontos em São Paulo passam por um time definido pelo técnico Renato. Não teremos nenhuma novidade. Teremos sim uma ideia de jogo muito própria para voltar com 6 pontos. É isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil, para você que está precisando viajar, precisa de um dinheiro extra. Você tem o FGTS parado? Se você tem, Mais Ágil é a solução para você. Na descrição do vídeo tem um WhatsApp que você vai falar direto com a Mais Ágil. E ali você vai conversando com eles, entender o que você pode e como você pode ter em menos de 24 horas o dinheiro do FGTS na conta. Fale com a Mais Ágil e resolva este problema. Gente, Operação São Paulo, falei sobre isso na semana passada, sobre a ideia do Grêmio de voltar vivo, brigando pelo título brasileiro. E para isso o Grêmio precisa voltar ou com 6 ou com 4 pontos. Pelo menos esse é o entendimento geral, que voltando com um bom número de pontos de São Paulo e torcendo, claro, por um outro tropeço do Botafogo, principalmente no jogo contra o Atlético no sábado, o campeonato vai estar aberto. E estando aberto, o Grêmio tem que fazer por si a partir daí. E Renato já definiu a ideia de time titular do Grêmio para esses enfrentamentos e para o que o Grêmio tem. E a repetição da ideia do Grêmio nos jogos em Porto Alegre contra a equipe do Cruzeiro, principalmente, e, claro, contra o Cuiabá, onde o Grêmio não sofreu gols e onde o Grêmio conseguiu fazer vitórias tranquilas, indicam a ideia de time. E acho que Renato está certo. Não se pode mexer em time que está ganhando. Veja Sante, Carbajo, PP, Cristaldo, 2 atacantes. Não o Ferreira individualista, e sim João Pedro procurando a figura do Soares e tendo Ferreira como uma solução para o final do jogo, se as coisas precisarem de um cara mais agudo pelo lado, que tenha no 1 contra 1 a sua principal característica. A defesa não vai ter Jeromel ainda, mas vai ter já, ou melhor, já tem um novo titular, que é Rodrigo Eli. Um novo titular. Grando joga, o jogo foi cancelado em Marrocos, e Grando chega a ponto de jogar. Bitelo, não se sabe se vai ser vendido ou não, mesmo se não for, estará ou no banco de reservas ou fora do Grêmio. Por quê? Porque definiu o Renato que Bitelo é banco deste time. Banco desse time. Lembrando que Bitelo é uma grande opção e pode, se não for vendido, ser uma grande peça. Eu sou fã do Bitelo, vocês sabem disso. Para mim ele não é reserva, mas é o Renato que está definindo. E o Renato está certo nesse momento em dar continuidade ao time que venceu. Futebol, por mais opiniático que ele possa ser, e eu acho que o futebol é opiniático, e que bom que ele é, mas por mais opiniático que ele seja, tem uma hora que o resultado impera. E o resultado precisa ser respeitado. E este me parece o principal ponto disso. O resultado de jogo, ele precisa ser respeitado. E o Grêmio, a partir do momento em que botou o tripé de volantes, tirou os 3 zagueiros, o Grêmio conseguiu ter uma maior consistência defensiva e não deixou de criar tantas opções. A partir do momento em que o Renato tirou a ideia do 4-2-3-1 com um extremo aberto como Ferreira, o Grêmio passou a ser um time mais organizado ofensivamente, atacando dos 2 lados, não tendo aquela ideia de procurar o extrema para jogar. O Grêmio conseguiu, com um time mais coeso e principalmente com maior número de peças no meio-campo, um time mais competitivo. Isso é definitivo? Não. O Renato já mudou 4 vezes a equipe esse ano. Mas eu não posso aqui, sob nenhuma hipótese, desprezar o que o campo mostrou. O campo, nos 2 últimos jogos do Grêmio, indicou um Grêmio que não foi tão frágil defensivamente.
E um Grêmio que voltou a criar opções em cima de ações coletivas, organizadas muitas vezes pelo Soares, um João Pedro que conseguiu se aproximar do centroavante no sentido coletivo, um Cristaldo que na bola parada ou naquela condição do toque curto consegue também criar situações, e o Grêmio foi melhor. Quais as opções do Grêmio para mudar um jogo? O Grêmio tem o Ferreira, se precisar, para aí, como eu disse, voltando a ser o jogador de final de jogo, e aí ele é mais útil. O Bessosi, se o Renato conseguir tentar criar algo diferente. O próprio Iturbe, que não conseguiu mostrar nada ainda. O Galdino tem sido uma peça mais usada pelo Renato. O Bitelo, se tiver condição, também estará como opção. Na defesa, me parece que a lógica de colocar Rodrigo Eli, ela passa muito mais pela técnica do que propriamente por outra coisa, porque joga com dois zagueiros, um é Kahneman, sem dúvida, o Jeromel seria o reserva, ou melhor, seria a dupla titular, e o reserva seria o Rodrigo Eli, tirando a ideia de jogadores como o Bruno Alves, que é um jogador médio, mas é um jogador médio que é abaixo da realidade do Grêmio. O Grêmio precisa mais do que isso. O nível de exigência do Grêmio pede mais do que isso. Então, são situações de jogo que a gente vai, aos poucos, posicionando, colocando, entendendo, fazendo e criando soluções a partir daí. Essa é a realidade, esta é a linha, e nós temos que, a partir daí, obviamente, conseguir construir uma ideia mais sólida com o tempo de conquista de resultado para, claro, ter certeza absoluta que é por aí que o caminho será dito. E isso passa, voltando ao que eu falei no início, por São Paulo. Por São Paulo. Teremos um mini campeonato paulista. Bragantino, Corinthians, fora de casa, e Palmeiras em casa. Mas a minha preocupação, confesso para vocês, não é o Palmeiras. A minha preocupação é a soma desses dois jogos. E eu falo a soma deles. Se o Grêmio fizer vitória contra o Bragantino quinta-feira, o jogo de sábado do time do Botafogo ganha componentes muito fortes. Muito fortes. O jogo do Botafogo contra o Atlético vai dobrar de responsabilidade se o Grêmio ganhar do Bragantino. Dobrar de responsabilidade. Porque é preciso dizer, o Grêmio coloca o jogo do Bragantino como jogo que está atrasado. Se vencer, vai a 9 pontos. Aí tá igual o número de jogos, com 9. E joga o time do Botafogo. Se o Botafogo perder, o jogo do Corinthians pode valer a distância de 6 da liderança. 6. Então tudo passa pelo jogo do Bragantino no sentido de pimenta no campeonato. E Renato vai com o time que organizou, com o time que vem de vitórias, e ele tá certo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.